Fala, meus amigos, vamos para mais um vídeo. Dorival Júnior está perdendo o controle do São Paulo? Porque o que está acontecendo já passou daquela fase de simplesmente dizer que o time está jogando mal. O São Paulo perdeu para a Chapecoense era a lanterna do Campeonato Brasileiro. O São Paulo chegou ao seu 10º jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão. E depois do jogo, o próprio Dorival perdeu a paciência, chamou a atuação inadmissível, disse que era vergonhoso, como foi vergonhoso a derrota que teve contra a Chapecoense. Assumiu a responsabilidade pelo momento, mas eu quero ir além disso, porque existe uma pergunta ainda mais importante a se fazer. Se o próprio treinador reconhece que o time está no buraco, por que o São Paulo continua sem sair desse buraco, então? Será que o Dorival está perdendo o vestiário? Será que o elenco não responde mais? Será que o problema está somente nos jogadores? Ou será que o São Paulo está quebrado internamente que nenhum treinador conseguiria resolver o problema do time nesse campeonato? Então se inscreva no canal, deixe seu like e deixe também a sua opinião. Bom, para mim, Dorival já começou a perder para ele mesmo. Deu de perceber isso na última entrevista. Ficou claro que ele está inconformado. Mas não é só inconformado com a situação do time. Acho que isso está afetando o Dorival mentalmente dentro dele. Ele está sentindo que ele não consegue mais fazer o time jogar. E para mim isso deu sinal claro do que está acontecendo com ele e com o time. Até mesmo um sinal corporal de que ele não vai dar conta, pelo menos foi o que eu senti, e acho que eu também estou sentindo o Dorival muito acuado e com medo. Só que Dorival, a responsabilidade é sua, você assumiu o time, você pode estar com medo, você pode estar acuado, só que é hora de você entregar resultado. Eu acho que a torcida ainda pode até esperar no máximo uns 2 jogos aí, porque se o São Paulo perdeu os próximos 2 jogos, aí Dorival é hora de dar tchau e trocar de treinador. Bom, o São Paulo será que chegou ao limite? Vamos começar aqui por alguns fatos. São Paulo perdeu de 1-0 para a Chapecoense e não foi uma derrota qualquer. Foi uma derrota para um adversário que vinha em uma situação desesperadora no campeonato. Em último lugar, todo mundo praticamente venceu a Chapecoense. O resultado colocou o São Paulo ainda mais perto da parte de baixo da tabela e aumentou uma sequência que já vinha incomodando demais a nossa torcida. 10 jogos sem vencer no Brasileirão, isso não é uma oscilação, isso é uma crise futebolística dos jogadores, do técnico, institucional também, e o mais preocupante é que não estamos falando apenas de resultados ruins. O São Paulo não demonstra reação qualquer, não demonstra regularidade, não demonstra aquela capacidade de entrar em campo e transmitir ao torcedor a sensação de que o time sabe exatamente o que precisa fazer. E isso é responsabilidade de quem? Dos jogadores e do treinador. Então você treinador e vocês jogadores têm a total responsabilidade de tirar o time desse sufoco que o time vem passando no momento nesse campeonato. Bom, é impossível fugir dessa resposta, né? O Dorival pode ter problemas no elenco, pode ter desfalques, pode ter problemas administrativos, pode ter jogadores abaixo do nível. Mas quando o time passa tanto tempo sem vencer, o treinador precisa ser cobrado e muito. Ou seja, será que o Dorival perdeu o controle sobre o time? Eu acho que talvez seja possível afirmar que o Dorival perdeu completamente o controle. Mas aí a gente precisa caminhar um pouco mais para analisar isso um pouco mais a fundo, pois existem sinais preocupantes. Porque depois da derrota contra a Chapecoense, o treinador não tentou esconder o problema, ele subiu o tom, criticou a atuação, classificou o resultado como inadmissível e assumiu a responsabilidade, mais uma vez aqui eu falo. E aqui existe uma contradição que me incomoda. Se o treinador sabe que aquilo é inadmissível, porque o São Paulo continua repetindo os mesmos problemas que o São Paulo vem repetindo. Gols aéreos, gol de cabeça, gols no início do segundo tempo. Essa é uma pergunta a se fazer. Porque falar depois do jogo é uma coisa, fazer o time dentro de campo é outra, fazer o time reagir dentro do campo. O São Paulo pode até ter um elenco limitado, mas não pode parecer um time sem resposta. O São Paulo precisa dar resposta, os jogadores precisam dar resposta. Caleri, Luciano e todos aqueles que estão
juntos nesse time e que precisam fazer uma evolução imediatamente. E exatamente isso que começa a colocar o Dorival em uma situação muito perigosa, tanto ele quanto para o time e quanto para nós torcedores. Porque o treinador não vive apenas de discurso. O Dorival parar menos com o discurso e fazer esse time jogar imediatamente, agora, no próximo jogo já contra o Bragantino. O treinador não vive de resposta, o treinador vive de dar resultados. E nesse momento a resposta do treinador e dos jogadores é de baixíssimo nível dentro de campo. Mas será que demitir o Dorival, será que resolve? Será que é uma boa opção? E agora eu quero fazer uma coisa que talvez muita gente não faça, que seria fazer isso. Mas eu vou defender um pouco aqui da parte do Dorival aqui. Porque se amanhã o São Paulo demitir o Dorival, eu não tenho nenhuma certeza que o São Paulo vai chegar a melhorar dentro de campo. Não tenho certeza nenhuma, porque existe um problema muito maior acontecendo. O clube enfrenta uma crise administrativa, existem relatos de atrasos em direitos de imagem dos jogadores, existe uma insatisfação interna, existe cobrança da torcida, pressão sobre a diretoria, existe ídolos do clube fazendo críticas pesadas no momento atual. Claro, deve-se fazer críticas, tem que fazer críticas, tem que pressionar esses jogadores, mas dentro do limite legal para fazer esse time ainda evoluir. É momento da gente segurar a pressão máxima e tentar fazer esse time evoluir o máximo que seja possível. Porque a torcida ela precisa salvar o time mais do que nunca. Então vai trocar o Dorival e colocar quem? Outro treinador chega, pega o mesmo elenco, pega os mesmos problemas, pega os mesmos jogadores, pega o mesmo ambiente e principalmente pega o mesmo clube. Se o problema fosse apenas treinador, seria fácil. Era só trocar e resolveria. Mas não parece ser esse o problema. Então agora também não vamos passar pano pro Dorival. A gente precisa criticá-lo também, porque existe uma parcela da responsabilidade que é sim do Dorival. E talvez seja justamente aqui ele esteja começando a perder força. A equipe precisa mudar, precisa apresentar alguma reação, precisa apresentar uma novidade dentro do elenco. E segundo informações divulgadas aí após a derrota contra a Chapecoense, o São Paulo discute internamente uma mudança de rota, incluindo possibilidades táticas e cobrança maior sobre os jogadores. Isso significa, ou seja, certamente uma coisa: o próprio clube sabe que do jeito que o Dorival está, não vai dar. E eu aqui faço uma cobrança direta ao Dorival. Você não pode esperar que o time que está há 10 jogos sem vencer, continue fazendo exatamente as mesmas coisas e que de repente comece a ganhar. Não vai acontecer isso, Dorival. Não espere que o time vai começar a ganhar, a vencer partidas, você fazendo a mesma coisa que você já vem fazendo. Não é essa a forma de sair de um processo de recuperação no Campeonato Brasileiro. Não vai ser dessa forma. Então tem que mudar, tem que mexer, tem que encontrar soluções, pode ser de sistema, pode ser de escalação, pode ser de postura, pode ser de cobrança dos jogadores, mas alguma coisa precisa acontecer. Precisa acontecer alguma coisa e tem que ser urgente, Dorival, porque está perigando o São Paulo entrar na zona de rebaixamento. Porque o São Paulo está chegando naquele ponto que cada rodada aumenta a pressão e você não quer pressão em cima dos jogadores próximo de acabar o campeonato. Ou seja, será que o vestiário responde ao Dorival com relação a isso? E aqui está para mim uma pergunta que é mais perigosa ainda. Porque os jogadores será que os jogadores estão comprando a ideia? Ou seja, observam a minha pergunta. A que ponto chegamos de eu ter que perguntar se o time ele responde às ideias do Dorival, sendo que a gente está próximo de ir para uma Série B. Isso é praticamente inadmissível pensar se os jogadores estão comprando a ideia do treinador no momento tão perigoso como esse. Se os jogadores tiverem com esse pensamento de ainda querer comprar a ideia do Dorival, aí a gente precisa entrar em um outro debate. E o debate esse seria
sobre a covardia desse elenco, porque se isso demonstrar que tem jogadores que talvez estejam comprando a ideia, tem outros que talvez não estejam comprando a ideia, isso é safadeza de jogadores, isso é safadeza, e se a torcida descobrir, vai cair de pau em cima de jogadores que não estão comprando a ideia do técnico, e não é a ideia do técnico, é a ideia de um time como São Paulo, que nunca foi rebaixado para uma segunda divisão, e tem jogadorzinho perguntando se precisa comprar a ideia do técnico. Comprar porra nenhuma, você tem que jogar e tirar o time da situação que o time vive hoje. Então você tem que o dever moral de tirar o São Paulo, que o São Paulo se envolveu hoje, porque treinador pode até perder o emprego por resultados, mas o treinador começa a perder o grupo quando o elenco deixa de responder. E nós ainda não temos elementos suficientes para dizer que isso aconteceu. E mesmo que aconteça, se jogador chegar a fazer isso, vai dar problema, vai dar problema. Mas temos alguns sinais aí de preocupação, né? Depois da derrota para a Chapecoense, o ambiente interno foi descrito como silencioso e aumentou ali a preocupação com a reação do elenco. E isso é muito sério, porque um time que está brigando contra o rebaixamento precisa ter reação. Porque precisa ter jogador chamando a responsabilidade, precisa ter liderança, precisa ter alguém dentro de campo dizendo: chega, vamos ganhar esse jogo. E o São Paulo está precisando realmente de jogadores com esse nível de sabedoria e de cobrança para dizer: chega, o momento chegou, a hora de vencer é hoje, não importa como vai vencer. O São Paulo não está demonstrando isso de maneira como deveria demonstrar. Então tá na hora de Caleri, Luciano entrar dentro de campo e falar: hoje a gente ganha o jogo, hoje a gente vence o jogo. E é responsabilidade de vocês, jogadores. Se o técnico não tá dando conta, a responsabilidade será de vocês. Então, para dar uma respirada aí, porque a raiva é tão grande em cima desse time, mas vamos falar aí um pouco do jogo contra o Bragantino. E agora vem o Bragantino e eu vou falar uma coisa. Esse jogo pode ser decisivo para a relação entre o Dorival e a torcida. Então, o Dorival, é hora de a gente vencer esse jogo. Não estou dizendo que necessariamente será o último jogo dele. Estou dizendo que será uma prova real para o Dorival. Porque depois de 10 jogos sem vencer no Brasileirão, o torcedor não quer mais explicação. O torcedor quer vitória, quer resposta, quer intensidade, quer organização, quer vitória, quer vencer nesse campeonato. Se o São Paulo entrar contra o Bragantino, repetir a postura que apresentou contra a Chapecoense e os adversários anteriores, a pressão vai ficar simplesmente insustentável para o Dorival. Não adianta a classificação na Sul-Americana, não adianta falar que o elenco tem problemas, não adianta dizer que faltou sorte. O Campeonato Brasileiro está cobrando e está ficando perigoso. E o São Paulo precisa dar resposta, e é nesse próximo sábado, no jogo contra o Bragantino. Então, afinal, Dorival está perdendo o controle do São Paulo? Está perdendo o controle do time? Está começando a perder o elenco? Eu acho que isso não pode fazer sentido dentro da cabeça dos jogadores. Mas se estiver fazendo sentido, isso torna o processo do São Paulo perigoso. Mas eu não demitiria o Dorival ainda hoje. E sabe por quê? Porque eu acho que o São Paulo tem problemas maiores do que o treinador vem apresentando. A diretoria precisa assumir sua responsabilidade também. Os jogadores precisam assumir a responsabilidade. E todo mundo precisa parar de procurar um único culpado. E agora? Isso não significa dar carta branca para o Dorival. Muito pelo contrário. Precisa ter a pressão em cima do Dorival. O Dorival precisa reagir, fazer esse time reagir. Porque se ele continuar insistindo nas mesmas soluções, nos mesmos problemas que já vinha apresentando, que no caso não é nem solução, porque se não deu certo, não é solução, mas são problemas. Se o time continuar sem resposta e o resultado continuar negativos, aí pode dar problema. Aí não vai existir argumento que sustente a permanência do Dorival no elenco. E o treinador precisa mostrar que ainda tem força, que mentalmente eu percebi, que eu achei que a força dele mental, eu acho que diminuiu. O Dorival precisa reagir agora, cara. Ele precisa ter uma vitória, não só para o time, mas para ele, dar confiança para ele, poder buscar os jogadores ali para poder a gente sair dessa situação. Dorival ainda tem comando, ainda é possível, ainda consegue fazer esse elenco ainda reagir, porque futebol existe uma regra cruel. Quando o resultado não aparece, o treinador é o primeiro a ser cobrado.
Então agora eu quero saber a sua opinião, torcedor aqui desse canal. Se você ficaria em cima do muro, se você demitiria o Dorival. Dorival Júnior ainda é o homem certo para o comando do São Paulo nesse momento de crise que está avassalando o São Paulo nesse momento. Você acredita que ele realmente perdeu o controle do elenco e precisa sair agora? Mas eu quero ir além de tudo isso. Precisa ir um pouco além. Se você é a favor da saída do Dorival, quem você colocaria no lugar? Quem você? Você tem que falar quem você... Precisa achar soluções agora, porque é difícil encontrar alguém que chegue no São Paulo e resolva todos os problemas. Então, comenta aqui, Dorival fica, Dorival não fica, porque uma coisa é certa, o São Paulo não pode continuar assim. 10 jogos sem vencer nesse Campeonato Brasileiro não pode ser tratado como normalidade. A derrota para a Chapecoense não pode ser tratada como um acidente. Não pode. Jogadores fizeram uma partida vergonhosa, uma das piores partidas da história do São Paulo, perder para um time já rebaixado. E o próximo jogo não pode ser apenas mais um jogo. O São Paulo tem que entrar como se fosse jogar uma final de Libertadores. Esse é o momento do São Paulo. Então o São Paulo precisa reagir. E agora, mais do que nunca, o Dorival precisa mostrar se ainda tem controle sobre esse time. Se você gostou dessa análise, deixa o like, me ajuda, galera. Tô precisando de ajuda, tô precisando crescer no canal. Então dê forças aí pra mim, porque eu acredito no time. E eu acredito que nós vamos sair dessa situação. E para nós sair dessa situação, o time precisa jogar bem. E eu peço sua colaboração, deixe o seu like, se inscreva no canal, que vou trazer muito mais conteúdos. Falou, até a próxima, galera da torcida tricolor.